Luiz Carlos Leal, vereador Edmilson Teodoro de Freitas, presente. Vereador Paulo Cavalho Silveira, presente. Constando no legado de vereadores e sobre a proteção de Deus do juramento da presente sessão. Vamos colocar de pé em reverência a palavra de Deus. Estaremos fazendo a leitura bíblica. Vamos ler o Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 19, do verso 7 ao verso 11. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nem poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Amém? Antes da leitura das atas, quero cumprimentar a Keila, que está iniciando seu trabalho aqui hoje nesta Casa de Leis, também o Danilo, o Rangel e o Wilson Vitorino Cardoso, aprovados em concurso público. Seja bem-vindo nesta Casa de Leis e que Deus esteja abençoando vocês aqui por muitos e muitos tempos, quando vocês estiverem por aqui, né? Porque sabemos que vocês são concursados e não devem favor a político nenhum, né? Foi mérito de vocês e Deus preserve vocês nesta empreitada de estar trabalhando, fazendo serviço para a população de Turva. Eu peço à nossa secretária para fazer a leitura das atas ordinárias do dia 3 de 3 de 2016, 4 de 3 de 2016 e 7 de 3 de 2016. Destinado atualmente para a apresentação de proposituras, o vereador Edmilson Teodoro solicitou que o presidente intervenha junto à juíza para que seja anunciado na rua sobre o prazo do recadastramento, que seja feito no ofício. Na palavra franca, o vereador Rones Doutor cumprimentou a todos, utilizou a palavra para expressar sua indignação. Porém, antes de demonstrar sua indignação, quer demonstrar seu reconhecimento, que tem orgulho em dizer que fez parte desta Câmara, que é uma das melhores que já teve, que nesta Câmara nunca ouviu falar em mensalão, como temos falar em outras cidades e na TV, que esta Câmara é uma das mais responsáveis que teve, mas que se por um lado foi a mais responsável, por outro foi a mais desrespeitada pelo Executivo. A República Brasileira é formada por 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, e que o presidente da Câmara é chefe de poder. Disse que manifestou sua indignação em relação aos nossos requerimentos e às nossas proposituras, que sempre atendeu que o vereador traz os anseios de nossa população. Parabenizou o vereador Edmilson Teodoro e João Dias pela iniciativa em cobrar a divulgação do prazo para recadastramento, mas que até agora isso não foi feito e que quer se integrar ao requerimento. Disse que esta
encerrou suas palavras agradecendo. O vereador Edmilson Teodoro disse que nos 3 últimos mandatos os alunos foram transportados para a faculdade, mas nesse não, devido ao prefeito ser muito mal assessorado. O vereador Luiz Carlos disse que se amanhã não tiver um carro anunciando na rua, ele irá usar a palavra verde. O vereador João Dias cumprimentou a todos e disse ao vereador Gomes que este tem ajudado esta Câmara e que é uma pena este não ser mais político ou vereador. A vereadora Silvelene cumprimentou a todos, disse que antes de oficiar esteve pessoalmente falando para o prefeito para anunciar além da cidade na zona rural e avisar sobre o recadastramento, que gostaria de renovar o pedido dos colegas. O vereador Paulo cumprimentou a todos e disse que para ele não teve nenhuma surpresa, porque tudo que foi colocado já vem há 3 anos. Sobre o recadastramento biométrico, se gerasse imposto, mandava anunciar de madrugada, sábado e domingo. Disse ao doutor Geraldo que quer ver ele ser candidato, que esse não tem peito para ser candidato. Disse que duvida que algum vereador tem coragem de apoiá-lo para ver o Valtenho mandar mais 4 anos. Disse que o doutor Geraldo não respeita essa Câmara de forma alguma. Disse que trabalhou e vai chegar inteiro para a campanha, sem ter que bater continência em gabinete de alguém. Disse que tinha um trabalho de saúde em Goiânia e que o prefeito foi lá e barrou tudo. Disse que um dia ligou para o vereador Gomes e perguntou quem é o presidente do PROS, e ele disse, sou eu. E ele me falou, liga seu computador e vê, é o pai do Valtenho. Disse que o prefeito só trabalha na rasteira. Falou para o prefeito ir nas casas pedir voto, porque na primeira eleição não foi na casa de ninguém e faz 4 anos que não vai. Disse que o vice-prefeito, enquanto foi secretário, não podia fazer nada para ninguém. E agora que está chegando perto das eleições, trocou o secretário e antes de pedir está chegando. Disse que quem mandou nesses 3 anos foi o Valtenho, que esta Câmara foi a mais destratada pelo Executivo. Diz que a vida do prefeito é de arrasteira. A vereadora Silvelene convidou a todas as mulheres para comemorar o Dia Internacional da Mulher na terça-feira, dia 8 de março, aqui na Câmara, onde haverá uma festa que será encerrada com um jantar. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente solicitou a lavatura da ata, que após tudo aprovado e assinada pela mesa diretora da Câmara Municipal de Campo. Ata em discussão. Ata em votação. Quem for a favor, permaneça no destaque. Por contrário, se levante. Ata aprovada. A ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Campo, em 4 de março de 2016. Aos 4 dias do mês de março do ano de 2016, às 20h15, feita a chamada, foi constatada a ausência do vereador Osmar Rosa. Após, sobre a proteção de Deus, o senhor presidente Paulo São Francisco dos Santos declarou aberta a presente sessão e solicitou a leitura dele. Destinado o momento para a apresentação de proposituras, todos dispensaram. Na palavra franca, o vereador Edmilson Teodoro usou a palavra para agradecer ao prefeito por ter atendido o requerimento sobre o recadastramento biométrico. Agradeceu também por ter tapado os buracos da cidade. Não havia mais nada a ser tratado, o senhor presidente solicitou a lavratura da ata, que após lida e aprovada e assinada pela mesa diretora da Câmara Municipal de Turvânia. Ata em discussão. Ata em votação. Quem for a favor, permaneça no destaque. Quem for contrário, se levante. Ata aprovada. A ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Turvânia, em 7 de março de 2016. Aos 7 dias do mês de março do ano de 2016, às 20h15, no plenário da Câmara Municipal de Turvânia, feita a chamada, foi constatada a presença de todos os vereadores. Após, sobre a proteção de Deus, o senhor presidente Paulo São Francisco dos Santos declarou aberta a presente sessão e solicitou a leitura dele. Destinado um momento para a apresentação de proposituras, todos dispensaram. Na palavra
todos dispensados. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente consultou a gravura da ata, que após lei de aprovada vai assinar pela mesa diretora da Câmara Municipal de Urbana. Ata em discussão, ata em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contrário se levante. Ata aprovada. Vamos para a leitura da matéria do expediente. Resumidamente, passar aqui para o nosso secretário. Senhor presidente, senhores vereadores, matéria do expediente de hoje consta requerimento número 1 e número 2 de 2016, de autoria da vereadora Silvia Helene Maria de Figueiredo Moraes. Algum vereador quiser apresentar alguma propositura? Então peço. Presidente, Ok? quero aqui em nome do Democratas apresentar um requerimento para o vereador Edmilson Teodoro, seja o líder do partido na Câmara. Ok, vocês estão caminhando só, então o vereador Teodoro fica sendo líder. Você não precisa ir para a votação, só encaminha só. Ok, pode fazer uma pergunta. Ofício número 2 de 2016, do governador Giovanni Goiás, 4 de abril de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores do Democratas que abaixo subscrevem vêm indicar ao excelentíssimo senhor Edmilson Teodoro de Freitas para exercer a função de líder da bancada do DEM na Câmara Municipal. Atenciosamente, João Dias de Souza, vereador, Edmilson Teodoro de Freitas, vereador, excelentíssimo senhor Walson Francisco Santos, presidente da Câmara Municipal de Urbana, mestre. Questão de outra. Quero encaminhar aos funcionários. Vamos para a leitura desse outro. Ofício número 1 de 2016, Giovanni Goiás, 4 de abril de 2016, excelentíssimo senhor presidente, os vereadores do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, que abaixo subscrevem, vem indicar ao excelentíssimo senhor vereador Rones Doutor Silva para exercer a função de líder da bancada do PMDB na Câmara Municipal. Atenciosamente, Luiz Carlos Leal, vereador do PMDB, Rones Doutor Silva, vereador do PMDB, excelentíssimo senhor Walson Francisco dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Urbana, mestre. Ok. No momento, continua oportuno os seus vereadores apresentar proposituras, requerimento, projeto de lei. O uso da palavra para comentar. Vamos fazer a leitura primeiro, né, com o requerimento da vereadora Silvia. Requerimento número 1 de 2016, Turvânia, 4 de abril de 2016, a sua excelência, Dr. Geraldo Vasconcelos Valadares, de Cristo Prefeito Municipal, Turvânia, Goiás. Senhor Prefeito, cumprimentando que vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência a demolição da casa e limpeza do lote localizado ao lado da Prefeitura Municipal nesta cidade, onde funcionava a antiga Biblioteca Municipal. Haja vista ser um desenvolvedor em potencial do mosquito transmissor da dengue. Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima em consideração, atenciosamente, Silvia Helene Maria de Figueiredo Moraes, vereador. Requerimento número 2 de 2016, Turvânia, 4 de abril de 2016, a sua excelência, Dr. Geraldo Vasconcelos Valadares, de Cristo Prefeito Municipal de Turvânia, Goiás. Senhor Prefeito, cumprimentando, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência
seja realizado serviço de tapagem de buracos nas ruas da cidade, a fim de evitar maiores transtornos à população, sendo mais para o momento, apresento o protesto deste em consideração, atenciosamente, Silvelino Maria de Figueiredo Moraes. Requerimento em discussão. Requerimento 01 primeiro, né? Número 1 primeiro, que fala sobre a casa da biblioteca, né? Em discussão. Requerimento em votação. Quem for a favor, permaneça comigo. Vai falar? Ok. Eu quero cumprimentar aqui a mesa na pessoa do nosso presidente, né? Assim cumprimento todos que aqui se faz presente. Então, colegas, aquela casa ali, eu acho que não tem como recuperar ela mais, não. Porque ela já está toda rachada, toda caída, e só está enfeiando aquela rua ali, né? Nós temos aí a prefeitura, um prédio bonito do lado, fora, e aquela casa ali só está juntando lixo mesmo. Então, eu gostaria muito que o prefeito tomasse essas medidas para demolir ali, tirar aquele lixo que está ali, né? Ficar um terreno bonito e sem perigo de maiores contaminações, né, pelo mosquito, na situação que está aí. E quanto aos buracos, né, nossa cidade, até poucos dias a gente podia falar que quando eu estive no Iporá, aí eu ainda estava batendo papo, né, falando que no Urbânia não tinha buraco. Agora já temos muito lugar aqui que está feio. Então, que o prefeito mandasse tampar esses buracos, porque quanto mais cedo, menos é o gasto para o município, né? A gente sabe disso, que quanto mais for deixando, maior é os buracos e vai só complicando mais a situação. Eu gostaria de contar com o voto dos colegas. Obrigada. Vereadora, os buracos lá na porta de casa também hoje. Que bom. Parabéns. Requerimento 01 em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se levante. Requerimento aprovado. Requerimento 02 em discussão, que fala sobre tapagem de buraco. Requerimento em discussão, requerimento em votação, requerimento aprovado. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se levante. Requerimento aprovado. Vamos para a palavra franca. A palavra está franca aos senhores vereadores. Vereador, todo o estado empatado. Agora vocês dois entram no acordo. O estado primeiro, mais perto da tribuna. Senhor presidente, colegas, vereadores, colega vereador, eu vou comentar aqui a doutora Ana Paula, a doutora Dani, a esposa do vereador doutor Rony, comentar os funcionários dessa casa, o Duarte, o Salá, o Tiel. Em primeiro lugar, senhor presidente, queria dar os parabéns a Vossa Excelência pela reforma do plenário. Não ficou bonito, ficou lindo, maravilhoso. Cada presidente que passa aqui deixa sua marca, né? O ex-presidente Pablo com a frente da Câmara, ficou a Câmara bonita. E a vereadora Silvia Helena referiu ao prédio do Ford da Prefeitura e esqueceu da nossa Câmara, que é uma das mais bonitas do estado de Goiás. Eu já andei o estado aí mais poucos e fico reparando, uma cidade desse tamanho tem uma prefeitura feia dessa, uma Câmara feia dessa, e por Goiânia, está de parabéns. Eu aqui gostaria de dar os parabéns aos funcionários recém-empossados desta casa, meu afilhado Danilo, e dizer a vocês três, vocês não devem obrigação ao prefeito, vocês não devem obrigação ao vice-prefeito, e vocês também não devem a nenhum de nós vereadores. São médicos de vocês, igual o presidente falou. Então aqui fica qualquer coisa que precisar da minha pessoa, de vereador, enquanto eu estiver aqui até dezembro, pode contar comigo. E quero aqui dar os parabéns a vocês. O mérito são todos vocês.
Eu quero aqui parabenizar e agradecer ao vereador Dr. Rony, né, que tem filiado no nosso partido, do MDB, e que seja feliz. A sua família está retornando às antigas raízes do nosso partido, que sempre a sua família fez parte do MDB. Então aqui nós estamos de braços abertos e também de braços abertos para receber os outros companheiros também, que vieram lá, o vereador Teodoro. Estamos de braços abertos também para receber o vereador Zé Francisco, o presidente, a vereadora Silva, e os braços são grandes. Palavra continua franca. O vereador João Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, gostaria também aqui de reforçar, como o Scarlett disse, em respeito à reforma da Câmara, meus parabéns. Ficou, além de bonito, ficou um ambiente muito agradável. Né? Quantas vezes, às vezes tem reunião, tem outra coisa aqui na Câmara, calor, e acaba deixando as pessoas desconfortáveis. Então, meus parabéns, presidente, que você continue trabalhando para essa casa. Gostaria aqui de dar também meus parabéns ao Danilo, que é meu irmão e companheiro de igreja, e sei da capacidade que ele tem para trabalhar com essa casa. Seja bem-vinda, meu. E a Keila, a companheira da Keila, e você também, seja bem-vinda aqui. Com certeza você vai desempenhar muito bem essa função, porque você é uma pessoa que trabalha, uma pessoa honesta. O que eu estou está aqui, mas já deixo também as boas-vindas para ele, meu companheiro de longa data, também Deus de rapaz senhor, Deus seu companheiro e competente, certamente vai aqui desempenhar bem a sua função. Gostaria aqui de agradecer também o vereador Rony por fazer parte agora desse partido do qual eu fiz parte dele 22 anos e agora me senti, não vou dizer obrigação, mas tive que sair do PMDB e vim fazer parte do Democratas, aonde o vereador Teodoro já se faz parte, então eu comunico também, Teodoro, se Deus quiser a gente vai voltar junto, vai ser um companheiro, tem nos ajudado muito e com certeza vai manter esse trabalho. O vereador Paulo tem um companheiro também, já vem já uns tempos conosco, trabalhador, lutador, que você continue nessa luta, com certeza a vitória virá. E outros companheiros que desejaram, não vou dizer fazer parte do partido, porque já está passado de hora, mas o partido está aí com os braços abertos para receber isso. Muito obrigado. Vereadora Silvia Helena, com a palavra. Eu quero só agradecer, né? Hoje eu estive aqui de manhã já, né, dando boas-vindas, né, Danilo, aquele é minha prima, né, aquele Fortuna. Esse nome é nome de guerra, né, Keila Fortuna. Parabéns, como já foi dito aqui, isso é mérito de vocês, né? A gente fica orgulhoso quando vê alguém vencer aí em um concurso, né? Porque não é fácil. Quantas pessoas que lutaram e vocês tiveram êxito, né? Parabéns, que Deus possa estar guiando vocês e que os passos de vocês aqui dentro, né? Primeiramente buscando a Deus, eu sei que todos são pessoas tementes a Deus e eu tenho certeza que vocês vão desempenhar o trabalho de vocês aqui na direção de Deus e vão ser honrados em nome de Jesus. É isso que eu determino na vida de vocês, né?
vocês. Parabéns. Palavra do Dr. Gomes. Dez minutos só. Nossa, não quero responder. Mas, senhores vereadores, senhor presidente, servidores desta casa, de início, quero cumprimentar os presentes na nossa sessão, minha esposa, André, os novos servidores desta casa, como vários colegas vêm fazendo questão de enfatizar ninguém mais do que eu para testemunhar a transparência e, como presidente da comissão organizadora do concurso, tenho propriedade para atestar a transparência e o merecimento desses servidores que assumem o cargo concursado, cargo efetivo a partir de agora nesta casa. Então, parabéns, Danilo, parabéns a Keila, que foi nossa companheira de caminhada política na eleição anterior, foi candidata a vereadora, e também ao Wilson, que não se faz presente. Parabéns mais uma vez, sejam bem-vindos. Tenho certeza que vossas senhorias serão servidores respeitados nesta casa, como todos que passaram por aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, quero utilizar esta palavra de hoje para, inicialmente, agradecer as palavras do vereador Luiz Carlos, do vereador João Dias de Souza, que congratulam a nossa posição política doravante no município de Turvo. E isso vem, senhor presidente, senhores vereadores, de pensamentos remotos, de longe. Nós temos analisado o processo, nós temos sentido o processo político eleitoral do nosso município e as eleições se aproximam. E normalmente, é claro, óbvio, evidente, que todos nós começamos a tomar os nossos posicionamentos. E o que eu pensei nesses últimos dias, senhores vereadores, senhor presidente, é que a aproximação das eleições tem trazido muitos acontecimentos, alguns felizes, outros nem tanto, mas o certo é que todos eles nos trazem um pensamento, nos trazem um raciocínio para construir a nossa convicção para o nosso município. E eu entendi, senhor presidente, senhores vereadores, diante de um regime político que nós vivemos, diante de uma democracia que nós chamamos de representativa, nós chamamos de uma democracia representativa por quê? Porque nós, escolhidos pelo povo, representamos o povo no poder público. Por isso a nossa democracia é uma democracia chamada democracia representativa, porque o poder, ele não emana dos políticos, o poder emana do povo. O povo escolhe os seus representantes para representar a vontade do povo, no poder legislativo, no poder executivo. Porque nós, quando vamos na casa das pessoas e apresentamos as nossas propostas políticas, todos nós dizemos que vamos defender o interesse da população. Então, diante disso que eu chamo de democracia representativa, eu preciso lembrar, senhores vereadores, vereador João Dias, eu preciso lembrar que o povo é formado por diversas opiniões, por diversas convicções,
o poder com o governo municipal. Outros discordam. Então, se nós temos numa casa que representa o povo, pessoas que representam aqueles que concordam com o governo municipal, é necessário que existam também pessoas que discordam do poder municipal, porque existe povo que concorda com o poder municipal e existe povo que discorda do poder municipal. Então, nessa casa, como democracia representativa, tem que ter representante do povo que concorda com o governo municipal e tem que ter representante do povo que concorda, que discorda do poder municipal. Na democracia é isso, né, vereador Deodoro? Na democracia é isso. Existem representantes aqui nessa casa, vereadores Carlos, que representam as diversas opiniões. Podemos conversar com o nosso povo. Existem pessoas que concordam com a opinião do governo municipal, existem pessoas que discordam. O que eu quero dizer com isso, senhores vereadores, senhor presidente? Eu quero dizer que numa democracia representativa tem que existir os representantes que concordam com o poder municipal, mas também tem que existir os representantes que discordam, porque aqueles que discordam têm que ter os seus representantes aqui, e os seus representantes aqui representam um instituto extremamente necessário no regime democrático de direito: a oposição. A oposição é um instituto necessário em todo e qualquer município deste país, em todo e qualquer estado deste país, em todo e qualquer governo que governa município, estado e até mesmo a União. Então a oposição, vereador João Dias, é necessária. A oposição precisa existir, até mesmo porque a oposição traz para o debate nesta casa os questionamentos a respeito das matérias nesta casa, porque nenhum de nós somos donos da verdade. O prefeito não é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, ninguém de nós somos donos da verdade. Todas as nossas proposições precisam ser questionadas, precisam ser discutidas, e os questionamentos precisam ser apresentados por aqueles que concordam e por aqueles que discordam. Esse é o regime democrático. Essa é a democracia. Uma democracia sem oposição não é democracia. Uma democracia sem oposição é uma ditadura disfarçada.